Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Meu nome é Michele. Antes de começar, vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelo castanho assim meio atrapalhado, curtinho, estou usando um óculos de aro cinza, um batom vermelho, estou usando uma roupa preta, estou num estúdio de gravação com um microfone, uma mesa e uma convidada aqui na minha frente que eu logo vou apresentar para vocês. Esse aqui é o videocast Conexão Saúde RH, que é uma iniciativa da Escola de Saúde Pública de São Paulo, que integra o Grupo de Desenvolvimento de Recursos Humanos da Coordenadoria de Recursos Humanos da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. A ideia é que a cada episódio a gente convide especialistas que possam trazer para você, servidora, servidor, conteúdos que possam te desenvolver não só profissionalmente, como também pessoalmente. A gente vai tratar sobre inúmeros assuntos importantes aqui todo mês. E hoje eu tenho o prazer de receber a Karina Godoy. A Karina, ela é jornalista há mais de 22 anos. Aliás, antes de tudo, a Karina é mãe da Maitê. Isso é uma informação muito importante. Ela é jornalista com experiência de mais de 22 anos. Ela foi repórter aérea, apresentadora de rádio. E ela também é autora do livro Calma, Você Não É Mulher Maravilha, que se transformou em talk, em palestras que ela dá no Brasil inteiro e também, mais recentemente, em um videocast. Karina, é um prazer ter você aqui. Fala um pouquinho sobre você. Que delícia, bom dia. Vou me autodescrever também, que eu acho que é importante, né? Isso. Meu cabelo é um pouco mais longo, não tão longo assim, mas é um castanho claro, tenho os olhos castanhos, pele clara, estou usando agora uma roupa rosa, cheio de furinhos, assim, como se fosse um tricô. Não sou ótima, não sou uma pessoa muito especialista em moda, então não consigo descrever exatamente. E abaixo dela eu tenho uma roupa mais no tom marrom. Estou muito feliz de estar aqui, porque é muito importante, né? A gente ajudar pessoas, seja da forma que a gente puder. Vamos começar o nosso papo. Bora. Karina, cerca de 75% da nossa audiência, ou seja, das servidoras aqui da SES, dos servidores e servidoras, é composta por mulheres. E eu fico imaginando que muitas delas, assim como você e eu, se identifica com essa pressão em ser super-heroína, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho sobre o seu livro e por que você decidiu escrever esse livro. O que te motivou? Minha filha, né? Quem é mãe sabe que quando nasce uma criança, a gente muda tudo, né? Acho que a sua visão de mundo muda, você muda, né? Então eu sou uma outra pessoa, uma nova Karina nasceu junto. Só que quando ela nasceu, eu comecei a escrever alguns textos e aí decidi compartilhar na rede social. E foi um boom. As pessoas se identificavam, mesmo que não fosse uma coisa tão alegre assim, né? Porque o livro traz histórias tão tristes, alegres, enfim, o dia a dia, a rotina de uma mãe. A vida real, a vida né? real, né? E aí eu decidi compartilhar na forma de livro, porque eu pensei, assim ela pode ler. E outras pessoas também, de repente você vai se identificar, porque hoje em dia a gente até falava sobre isso, né? A gente se conecta com pessoas, sim, com histórias. Então, eu achei que seria conveniente, porque essa frase, calma, que tá, o livro é esse daqui, gente. Calma, você não é Mulher Maravilha, foi o pediatra da minha filha que me disse um dia, que eu estava naquela fase dos 3 meses, que você tá bem maluca. Sim. E ele falou, querida, você não vai dar conta de tudo. Aí eu, acho que não mesmo. Porque você quer ser uma super-heroína, quer ser uma ótima esposa, uma ótima mãe, uma ótima amiga. Só que chega um tempo da sua vida que você vai ser muito boa num dia pra alguém e no outro vai ficar em falta. Eu acho que é muito sobre isso, né? A gente vem se culpando ao longo da vida por não conseguir ser incrível e a gente não será. E você sente, assim, você já recebeu retornos de mulheres que realmente pararam para pensar um pouco, refletiram e decidiram que elas vão tentar, porque a gente tenta não fazer tanta coisa. Você é um mantra, tem esse retorno, né? Assim? Tenho. Quando a gente faz o talk, né, a palestra, tem muito contato com as pessoas, né? E aí eu recebo, hoje eu tentei não ser tão incrível assim e tal. Ter mais empatia com você mesmo, sabe? Então é muito legal. Porque esse título, né? A gente vem, que mulher maravilhosa, maravilha, tá, mas fica um peso, né, na gente. Porque a gente tem que fazer tudo muito bem, ser perfeita e não seremos. Então, e tem que estar bem com isso. Com isso, vai errar, vai dar errado. Né? Então, e deixa eu... É um assunto parecido, mas eu queria ir também um pouco para esse caminho. A gente está falando aqui, então você falou sobre
os desafios da maternidade que te motivaram esse livro, né? Mas a gente tem um assunto aqui que também eu sei que você fala, que diz respeito a todas as mulheres, mães ou não, porque também tem um universo de mulheres que não viveram essa experiência. Que você, junto a tudo isso, ainda teve também essa questão da menopausa precoce, ou seja, é mais um desafio que você sente que as mulheres vivem, que você viveu também? Muito. Conta um pouco pra gente. Eu tinha 39 anos, eu tô com 42 hoje, e aí eu descobri a perimenopausa, né, que é o climatério. Que muita gente nem sabe o que é o climatério. Então, quando eu chego, inclusive, nas empresas, eu falo, gente, alguém sabe o que é climatério? Às vezes as mais velhas, assim, as mais experientes falam, eu sei, mas 20, 30 anos talvez não saiba. Ó, eu vou dar um spoiler, gente. Depois a gente vai ter um episódio só sobre esse assunto como especialista. Aí você assiste, tá? Sim, por favor. Porque sempre o conteúdo é importante, a informação é importante. E quando eu me descobri nesse lugar, eu tinha 39, a Maitê já existia, mas foi uma questão, porque eu não tinha o interesse, assim, aquela coisa, loucura por ter um segundo filho. Mas se eu quisesse, tinha que ser naquele momento. E eu tava em 2022 querendo sair da TV, que foi uma transição de carreira e tal. E eu falei, gente, não vai dar. Então, eu priorizei a Karina, né? Porque eu achei que aquele momento era muito eu. E não dá pra ter esse segundo filho. Só que as mulheres, eu acho que focam muito na questão do corpo. Eu ouço muito falar sobre isso, né? Não, porque eu fiquei com a cintura quadrada. Porque a pele não sei o quê. Mas e a cabeça, gente? A minha cabeça, naquele momento, eu fiquei muito... triste, porque eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu recebi aquele diagnóstico e eu não sabia como lidar com aquilo. Então, foram uns 3 meses ali tentando administrar o que estava acontecendo, sabe? Sei. Então, eu acho que mentalmente é muito mais interessante a gente ter esse cuidado do que o físico, porque a gente vai envelhecer, a gente não vai ter o mesmo corpo que a gente tinha com 15, 16 anos, a pele vai envelhecer, e que bom, porque é um sinal de que a gente está vivendo, né? E a ideia é essa, pelo menos para mim. Mas, para mim, essa questão mental foi muito mais interessante, assim, de lidar com as mulheres. Então, comecei a falar mais sobre o assunto, também nas palestras. O que te ajudou, assim, nesse caso, voltando a esse período que você passou, o que foi uma ajuda? Você leu, se informou, se juntou outras pessoas? Como foi? Ler muito sobre o assunto. Como jornalista, a gente é interessada nas coisas, nas pessoas. Então, eu fui ler sobre isso e conversar. Graças a Deus, eu tinha um parceiro, meu marido. Então, ele foi muito legal. A gente conversava muito. Então, ele me abraçava. Eu chorava o dia inteiro, né? Porque os hormônios também estavam oscilando demais. Sim. Então, e assim, no trabalho também eu cheguei a falar. Porque você tá no trabalho, de repente, você começa a sentir um mal-estar, que é o tal do fogacho. Que não é só um calor. É um mal-estar, é horrível. Então, você tem que parar naquele momento e falar, calma. Né? Tá vindo. Então, eu tinha que falar para as pessoas, gente, estou passando por uma fase até equilibrar os hormônios, eu faço reposição hormonal. Fui ler sobre isso, porque antigamente se falava em câncer, né, e tal, e não é bem por aí. Muitos tem mulheres, mitos, né? Mulheres que não podem fazer, óbvio, mas cada uma vai ter um preparo ali, um diagnóstico. Então, o médico vai dizer para você o que é melhor para você, né? O que é possível fazer. Então, conversar e ler, para mim, foi incrível. Então, eu levo esse conteúdo, porque eu acho que se eu tivesse isso antes, talvez eu não tivesse ficado tão triste. Entendi. Tipo, tudo bem, é uma coisa que vai acontecer com todo mundo, talvez com você com menos sintomas do que comigo, não somos iguais, mas vamos passar todas por essa fase. Agora, você acha que as pessoas estão preparadas, assim, para essa conversa? Assim, o que você sente? Ou até os ambientes de trabalho, ou os companheiros, ou enfim, companheiros. Nem nós, nem a gente. Ainda porque tem um desconforto. A gente não fala sobre isso nas rodinhas, com as amigas, né? Eu não falei isso com a minha mãe. A minha mãe, depois, me contou que ela entrou no climatério com 35. A Maitê nasceu quando eu tinha 35. Se você soubesse, talvez, eu não sei dizer, né? Tem especialistas que podem dizer, mas talvez existisse já uma tendência para isso, né? Exato, porque tem a parte genética também, não só o seu ritmo, né? Existe essa coisa, a parte genética. Então, a gente não fala sobre isso, não fala. A gente tem vergonha. Eu fiz um evento ano passado em que eu falava, foi só sobre esse assunto, e eu recebi um monte de mensagem assim, eu nem quero saber, eu nem quero ir. Gente, ao contrário, né? Vamos mudar isso. Então, assim, falar sobre ressecamento vaginal vai acontecer com todo mundo. Talvez não, mas pode. É o calor, é a pele que muda, é o sono, a falta de libido, tudo isso. Porque a gente vem também dessa cultura que a mulher tem que aguentar tudo. A mulher é forte, ela é a Mulher Maravilha, como ela não vai aguentar? Na verdade, ela é o sexo frágil, mas ao mesmo tempo é forte, né? É confusa a mensagem, exato. né?
Então, que chega. Eu resolvi tirar esse mito mesmo. Então, Sim. levo essas conversas justamente para falar, não, vamos falar o que você sente, porque eu acho que o acolhimento é a melhor coisa que tem nessa hora, sabe? Ser acolhida, ouvida, abraçada, para entender que vai acontecer com todo mundo. E aí é interessante até, a gente está aqui na área da saúde, né? Sim. Com pessoas que lidam com isso, né? E é interessante porque começa a haver, pelo menos eu tenho sentido, um movimento de que os médicos também, né, as médicas que atendem, já começam a entender um pouco isso, né? Olha, é preciso olhar com carinho para esse momento, né? Sim. E não só dizer, um dia passa, ou é normal. Não Porque acho que existe essa ideia de que não, é normal, toda mulher passa. Não, realmente, toda mulher passa, mas você pode amenizar um pouco esse período, né? Você acha também que até a comunidade de saúde mesmo, médica, já tem olhado com mais carinho? A minha médica até, inclusive, comentou que estamos entrando mais cedo. Somos de uma geração que tem vindo, claro, gente, não é regra, mas ela tem notado no consultório mais meninas, mulheres, no caso, né, com 35, 33. E aí, se você não planejou sua vida até aqui, se para você é uma questão ter filhos, por exemplo, hoje em dia a gente pode congelar óvulos. Sim. Né? Então, tem que ter esse planejamento mesmo, porque a gente não fala. E aí, no caso dos médicos, eu acho que é isso mesmo, entender, acolher, porque às vezes a mulher vem, ela não tá... A questão não é se você parou de menstruar ou não. Sim. A questão é assim, minha cabeça como é que fica, tô com um monte de sintomas, você já vem no estresse do dia a dia, o estresse é multiplicado, então os sintomas confundem com a nossa rotina, com a insônia, o estresse, é a falta de libido, porque tá cansada, e aí você não consegue distinguir, né, o que tá acontecendo. E é um exame simples de sangue, que eu não tinha feito antes. Olha só. Então eu fiz esse exame quando eu parei de tomar pílula por um mês. E aí eu pedi, eu falei, eu quero fazer, porque quando a gente faz um exame de sangue, não acontece de você ouvir, esse hormônio veio alterado porque você toma uma pílula X. Então, aí eu parei. Daí veio tudo desregulado. Aí sim você teve o diagnóstico. Eu não tinha nada, eu não conseguia distinguir se o sintoma que eu tinha era ou não, entendeu? Porque é confuso mesmo, né? Eu acho que assim, o que é o contexto, o que é a idade, o que é tudo misturado. Porque a gente vive mesmo, né? Desde a pandemia, muito desafiador esse contexto, né? Então, muitos trabalhando em casa, uma quantidade de informações absurda que a gente precisa consumir, administrar. Então, quem tem filhos também, né? Muitas questões envolvendo saúde emocional dos próprios filhos que tiveram o isolamento na pandemia. Então, é muita coisa que acontece ao mesmo tempo. Nessa idade, a geração sanduíche, filhos pequenos ainda que precisam de cuidado, pais e mães que precisam de cuidado, né? Então, realmente. Karina, me conta também, eu queria saber assim, porque como você faz palestras, eu tenho dado aqui que você já impactou mais de 27 mil mulheres. Esse dado já deve ter crescido, né? Porque vai crescendo assim, ó. Vamos somando aí, mas uma média eu acho que é por aí já. E me conta, assim, você vê elementos em comum? Porque você vai em diferentes organizações, fala em diferentes lugares. Cidades, culturas. Você vê elementos em comum nessas mulheres, que até para as mulheres que estão assistindo possam se identificar? É o autocuidado. Autocuidado, gente. Porque o autocuidado, ele pode ser qualquer coisa que te faça bem. Desde quero ir fazer minha unha, aquele meu momento de fofoca com a minha manicure, ou ler um livro trancada no banheiro, porque é ali que você consegue ter o seu momento, sabe? De ninguém te atrapalhando. Então, eu percebo que quando eu falo sobre as coisas de carga mental, autossabotagem, né? A nossa rotina do dia a dia, elas se olham do tipo, é verdade. A gente sabe. A gente sabe, me pegou aí. E aí, quando acaba a conversa, elas vêm me abraçam, falam, olha, eu precisava ouvir isso hoje. Eu precisava ouvir isso hoje. Então, para mim, a parte em comum é essa, assim, que na verdade todo mundo está precisando de cuidado. Só que a gente muitas vezes vai se deixando em segundo plano. Porque tem tantas outras coisas mais importantes, entre aspas, ali no nosso dia a dia, que você fica para trás. Então, desde se colocar, né? Eu quero fazer uma coisa com a minha amiga hoje, mas eu tô tão cansada, meu filho não sei o quê. Então, é sempre alguma coisa na sua frente. E aí, eu acho que o que eu percebo é isso. É um abraço no final. E não importa a cidade, não importa classe social, nada. É o autocuidado. Isso me fez lembrar que muitas vezes nós, mulheres, a gente até esquece do que a gente gosta. Porque para você se autocuidar, você precisa identificar o que me faz bem, o que eu gosto. E talvez isso não seja caro, e talvez você possa ter, né,
Porque você tem realidades diferentes, Sim. né? Então, a gente está falando com um universo muito grande de mulheres. E eu acho que é isso também, né? Você identificar, assim, o que te faz bem. Então, às vezes, é você regar a sua planta. Isso. Cuidar da sua plantinha. Conversar com alguém no telefone, sabe? Tomar um café. Uhum. Né? Hoje em dia a gente não tá falando de grandes coisas, uma Isso, viagem, isso. um day spa. Não é isso, né? No meu caso, por exemplo, eu descobri que o exercício físico é o meu momento. Porque além de eu ajudar minha saúde, que lá atrás também, quando eu descobri o climatério, eu entendi que ele tinha que fazer parte, eu já ia, só que eu não era tão fiel. Que nem escovar dente, né? Eu não era tão fiel. Ali eu pensei, se não for agora, lascou. Então eu precisava cuidar disso. Então eu coloquei como um desafio todos os dias, pelo menos de segunda a sexta. Às vezes eu vou no sábado e no domingo só para fugir da minha casa. Aí Sabe eu vou aquele descansar na esteira. É isso. Vou ouvir minha música. Sabe? Vou pensar em outra coisa. Eu fico ali naquele meu momento. São 40 minutos, 1 hora no máximo que eu tô ali pra mim. Então eu descobri isso. Deixa a filha na escola e já vou. Hoje eu não consegui, mas mais tarde eu vou tentar. É por um bom motivo exato. você tá aqui. Mas no meu dia a dia, eu tento fazer isso. Porque pra mim é aquele momento de respirar. Então, eu lembro que você até falou que você tem uma expressão que é se colocar na agenda. Que é um pouco isso. É, exato. E quando eu levo quando chega essa parte na palestra, assim, é muito engraçado. Porque elas se olham do tipo, realmente, eu não estou me colocando na agenda. Porque é isso. São várias pessoas, várias coisas. Tem até uma frase que ficou muito famosa, né? Quem cuida de quem cuida. Sim. É isso. Então, em que momento eu tô me cuidando? Se você abrir a sua agenda hoje, eu tenho uma agenda de papel, por isso eu falei abrir, tá, gente? Old school, adoro. Mas se você abrir a sua agenda, abre a sua agenda. E aí tá lá uma coisa pra você, seja o que for. Então, assim, é todo o tempo sempre cuidando de alguém e a gente não se coloca, não se prioriza na agenda. Mais do que isso, o que a gente mais ouve das pessoas, tô correndo, tá corrido. Quando você chega em algum lugar, vai encontrar uma amiga, ela sempre chega, tá correndo, tá corrido. Gente, pelo amor de Deus, né? Então, a gente tá sempre correndo, respira, menos estresse e se coloca na agenda. Você sabe que não é fácil. Eu sei bem que não é. Mas você sabe que isso traz aqui uma outra conversa que eu queria ter com você também, porque eu acho que se colocar na agenda pressupõe uma ajuda, né, de alguém. Porque se você tem filho pequeno, ou dependendo da sua realidade, para você se colocar na agenda, não dá para você falar, hoje eu vou sumir. Alguém tem que estar ali te ajudando, cumprindo, né, suas tarefas. Então, você acha que é importante a gente trazer os homens para essa conversa também? Porque a gente fica aqui, não, porque eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Mas é legal também, assim, você comentou sobre o seu marido, que foi uma figura importante. Você acha que a gente ainda precisa engajar um pouquinho mais, chamar aí pro papo? Sim, aliados, né? Aliados, Aliados. Porque, não falando só sobre maternidade, mas sobre homens que convivem, que estão na sua casa e tal. Às vezes a gente precisa abrir o coração, conversar, né? Dizer o que você tá sentindo, colocar mesmo ali, olha, isso. A gente não conversa mais, né? Então, é tudo ali rápido e tal, aquela coisa mais imediata. Conversar, colocar o homem como seu aliado. O meu marido, ele nunca foi um ajudante em casa, ele faz parte do processo, né? Seja no cuidado com a minha filha, seja na casa, não vivo numa república, falo pra ele, aqui não é república não, vamos lá, entendeu? Então, a gente também tem que se colocar, e mais do que isso, Michele, que eu acho que é importante, demandar. Em algum momento da minha vida, eu entendi que eu era incrível em tudo e que eu não precisava de ninguém, porque eu era suficiente. Boa, muito ali, pra fazer tudo, sabe? Só que aí começou a pesar. E foi nessa época do pediatra justamente falar, né? Aquela frase pra mim do calma, você não é a Mulher Maravilha. E eu entendi que eu tinha que demandar as coisas. E que as outras pessoas vão fazer tão bem quanto você, mas do jeito delas. Isso que eu ia falar. Ainda tem uma meia-culpa que a gente tem que fazer. Porque às vezes não demanda, porque fala, não vai fazer do jeito, no tempo que eu quero. Então tem que ter esse exercício de paciência. Dele. E vai sair. E assim, ninguém vai ser igual a ninguém, né? Nem tem que ser, né? Nem tem que ser. Então, assim, a pessoa vai dar o melhor dela. Então, aceita. Entendeu? Aceita. Então, demande. A gente tá falando também de pessoas que não têm, de repente, homens ali. Sim, mulheres, muitas. Né? Mãe solo, por exemplo. Isso, tem uma rede. Tem que ter uma rede de apoio. Isso, exatamente. Seja uma amiga. Então, a gente tem que falar o que a gente sente. A gente tem que pôr pra fora as coisas. Porque se a gente não pede, se a gente não fala, as coisas não chegam. Eu sempre fui meio, eu resolvo, eu faço, eu aconteço. E aí chegou uma hora que eu falei, talvez eu não seja... Eu gosto de dominar, de fazer as coisas, sim.
mas talvez eu precise de ajuda. Tem um controlezinho aí, né, que a gente precisa olhar, né? Por que será que eu quero também controlar tudo? E, então, a gente também precisa se ajudar e ter essa reflexão, né? Precisa mesmo, né? Mas voltando, a gente sabe que muitas mulheres não têm mesmo um companheiro, mas eu trouxe um dado aqui que eu acho interessante para a gente falar sobre esse abismo que existe ainda entre homens e mulheres, né? Então, esses dados são do IBGE de 2022, que as mulheres dedicaram, né, quando foi feita a pesquisa, 17 horas semanais aos cuidados domésticos, enquanto os homens dedicaram 13 horas, né? Então, a gente tem uma diferença muito significativa, né? E aqui eles chamam as mulheres que trabalhavam, as ocupadas, dedicam quase 7 horas a mais do que os homens que também trabalham. Então, aqui a gente está falando de novo das jornadas, jornada dupla, jornada tripla. Então, assim, você acha que existe mesmo, então, essa questão até cultural, né? O cuidar é da mulher. Ah, não, o homem é outra coisa, né? Que tem uma mudança grande na sociedade hoje. As mulheres estão ali contribuindo com seus salários. Então, o cuidar, será que é só, né, da mulher? E muitos homens também perderam seus trabalhos na pandemia, veja. Não por culpa deles, por culpa de um contexto, né? Teve inversão de papéis. Teve muito. A gente observou a inversão de papéis. Então, é preciso rever um pouco isso? O cuidar é feminino, você sente isso? Eu sinto. Tem até um termo, né, que a gente usa para isso, que é a tal da economia do cuidado, que é todo aquele trabalho não remunerado e que... Invisível, tá ali, foi feito, mas ninguém dá valor. Só que se ele não acontecer nada, a roda não gira, né? Então, é muito importante mesmo a gente ter esse olhar, porque também, Michele, a gente abriu essa porta. Eu sempre falo isso, né? Nós somos de uma geração que trabalha, que pode ou não ter filhos, mas que tem a sua vida social, tem a sua profissão, quer crescer na sua profissão, tem um marido ou não, tem alguém, um companheiro, uma companheira. Mas e aí? Como é que eu vou dar conta de tudo isso? E as coisas, as demandas, elas continuaram. Desde que a gente tem lá da nossa avó, da bisavó. Herdamos todas. Tudo. Lavar roupa, fazer a comida. Quem que sabe se faltou arroz ou não? Mesmo que essa mulher tenha uma pessoa em casa ajudando, não estou nem falando sobre classe social ou não, pode ser que ela não tenha, mas se ela tem um marido ou não, ela ainda está ali. O que vai ter da mistura? Nossa, minha mãe falava isso. Que tem de mistura amanhã? É isso. A gente ou tá a merenda, a lancheira do da filho. criança. Eu falei isso outro dia para o meu marido, que a gente estava resolvendo um problema. Eu falei assim, eu tô tendo várias caixinhas aqui para administrar, que é desde o que tem na lancheira amanhã, o aniversário da amiguinha que já comprou o presente. Tem aniversário? Tem o aniversário da amiguinha, que eu tô no grupo das mães, não tem o grupo dos pais. Né? Então, isso é interessante, né? Porque eu falo assim, gente, será que não dá para ter? Tem que ter. No nosso até tem alguns homens que já entraram, que eu acho bárbaro, porque demonstram interesse. Eu tem gostaria até de saber. Separados, Sim, porque não. Essa realidade. Tem pai solo também, gente. A gente tem que lembrar. Não, e famílias múltiplas, né? Hoje em dia, dois pais, duas mães, exatamente. Então, assim, tem que estar aberto para isso. Agora, todo mundo tem que participar dessa rotina, porque senão a sobrecarga nossa é muito grande. É uma loucura. Reunião da escola, tal horário, tem que agendar, tudo é a gente. Festinha do aniversário. Então, assim, estou falando só de coisas também boas, né? Mas fora outras, se ficou doente, se não ficou, se tem que tomar vacina. É uma loucura. Então, a gente veio com essa carga. Eu acho muito incrível, porque a gente está abrindo esse espaço. Então, hoje em dia, a gente vê mulheres que têm 60 anos, 50, presidente de uma empresa, né? CEO e tal. Então, o mercado está abrindo a cabeça para isso? Sim. Mas essa coitada, ela vai trazendo todo esse combo aqui atrás e que ninguém enxerga. Você pensa assim, bom, ela é a CEO da empresa. Será que ela continua sendo CEO da casa dela? Acho que sim. Viagem e tal, né? Uma vez eu entrevistei uma pessoa que ela era a presidente de uma empresa e ela falou assim, eu viajo muito. Claro que ela tinha uma estrutura para cuidar, ela tinha 3 filhos e tal. Só que aí ela falou, as pessoas me questionam se eu gosto de viajar, se eu não me sinto mal porque eu tô deixando o meu filho. Nossa, ainda tem essa cobrança, culpa, né? a culpa do tipo, mas ela é mãe, ela não tinha que estar lá cuidando. Quem vai levar essa criança para a escola? O pai. Ou qualquer outra pessoa, o avô, a tia, não sei. Mas ela não é menos mãe por isso, sabe? Você sabe que eu fico até pensando nisso. Eu falo, gente, é tão interessante quando você tem a oportunidade de chamar para o cuidado o pai, uma avó, um avô.
eu acho que é uma oportunidade de desenvolver essa habilidade que às vezes não foi desenvolvida. Sim. Porque é tão interessante quando você consegue... O cuidar, ele é pesado quando ele não é distribuído. Porque se você distribui, é uma delícia. Até para criança, para quem está sendo cuidado, né? Que ela vai ter diferentes... Em alguma, olhares, tudo, jeitos. Tudo, né? Então, assim, é muito importante. E aí vem a demanda, né? Se você não fala o que a gente falou lá atrás. Se você não abre, que está precisando dessa ajuda... Ninguém vai saber. Ninguém vai saber. Você tem que... E eu acho que é interessante, assim, sinalizar, mas sinalizar numa boa, né? Eu acho que não tem... Não é aqui... Causar pavor ou dizer que uma é melhor. Não é isso. É só conversar. Karina, e tem uma palavra também que a gente tem ouvido bastante nos últimos tempos, né? Até foi Dia Internacional da Mulher, recentemente, que é a sororidade. Sim. Você também fala sobre isso? Falo. Nas suas palestras? Isso é uma coisa nova que tem surgido? Que tem a ver com nós mulheres, né? Que o feminino da fraternidade. Que é você ter essa empatia com o outro, você ter esse olhar para o outro, mas no caso de mulher para mulher, né? Então, esse olhar entre mulheres. Porque eu acho que também muitas de nós, fomos criadas de um jeito do tipo, a sua amiga tá com inveja de você. Da competição. A sua amiga quer o que você tem. Você não conseguiu isso porque ela conseguiu. Então, já lá atrás, muitas foram... Eu tinha uma amiga que ela era assim, a gente teve uma conversa, eu falei... Peraí, como é que a sua mãe lidava com você lá atrás? Ela era uma filha única, tal, e ela falou, minha mãe sempre dizia que as minhas amigas queriam tudo que eu tinha, seja o namorado, seja o emprego, enfim. Gente, que coisa, né? Pra quê? Então, aí vem, né, chega aqui, a pessoa desbaratina, fala, meu Deus do céu, todo mundo quer o que eu tenho. Então, às vezes também dessa coisa cultural, né, da gente ter essa rixa. Então, eu levo essa conversa para trazer o contrário. A gente tem que se ajudar a subir. E, mas uma tem... A gente, às vezes, sobe um degrau antes da outra, mas para levantar. Vamos puxar. Sim. Então, assim, hoje em dia a gente tem pessoas fazendo as mesmas coisas, óbvio, claro, como sempre tivemos. E por que não ajudar? Se eu não consigo fazer esse trabalho, vou oferecer para outra que consegue. Sim. Mas a gente não faz. Que coisa. A gente compete. É uma construção mesmo social, né? Seja no físico, seja em vários aspectos. Então, a gente ainda tem aquela coisa de olhar e falar, olha ela ali. É a concorrência, né? Sempre a outra. E os homens não têm isso. Não tem. Eles não têm. Eu acho admirável, inclusive. Não tem. Eu acho que... Então, eu vou até te perguntar uma coisa. O que você acha que a gente tem para aprender com os homens? Porque eu vejo, assim, essa característica, eu acho que é uma interessante... de uma parceria, né, que nos falta em alguns momentos. Você acha que tem outras características? Porque vamos falar das características positivas eu também, acho né? que tem que ser mais leve. É uma mesa de bar, falando em homem, né, que a gente sempre vê ali e tal. É uma mesa de bar, tem que ser mais leve. Não levar tudo também a ferro e fogo, sabe? Sei. Porque a gente, quando trabalha nesse meio de comunicação, de TV, existe muito ego. Né? Então, a gente sabe que tem em todo lugar, mas ali é muito aflorado. Né? Então, assim, gente, até porque temos vidas diferentes, destinos diferentes, então ninguém vai ter... Eu não sou igual a você, a gente não tem a mesma... Não fomos criadas do mesmo jeito, a gente não tem a mesma história. Então, assim, aprender isso com os homens, eu acho que é mais levar mesmo na brincadeira, na leveza, sabe? Naquela coisa de fazer a piada, que é muito... Eu vejo muito pelo meu marido, assim, que ele é muito brincalhão e tal, com os amigos, e tirar sarro e tal. A gente se dói. É a quinta série. A quinta B que não sai deles. Mas é leve. Né? Então, assim, não tô me preocupando se a minha roupa é da marca X, se a minha bolsa... Gente, pelo amor de Deus, sabe? Aí também vem uma questão que hoje em dia, com a rede social, a gente se compara demais. Nossa, gente, isso aí é uma pauta, é o bem e o mal, infindável. Né? É o bem e o mal, porque eu acho incrível. Sim. Me conectei com pessoas maravilhosas. É uma ferramenta muito potente, boa. Mas tem um estrago aí. Porque você se compara o tempo inteiro. Mas por que a Michelle tá com aquela roupa? Por que ela tá mostrando aquela bolsa? Porque nem sempre aquilo é real também. Então, você falou de redes sociais, eu fiquei pensando nisso, né? O impacto das redes sociais, possivelmente nas mulheres, possivelmente, gente, eu não tenho pesquisa, sim, nem somos especialistas em redes sociais. Mas possivelmente tem um impacto maior, né? Eu vejo assim, às vezes o conteúdo que a gente consome, ele é diferente, né? O conteúdo dos homens. E eu fico pensando um pouco nisso, até voltando à Mulher Maravilha, a perfeição.
Quantas vezes a gente não vê ali e fala, a pessoa às 7h30 da manhã já malhou, levou os filhos na escola, já fez a lancheira saudável. Isso. E agora está fazendo a terceira especialização da carreira. Mas ela não mostrou no meio desse tempo todo o grito que ela deu, né? A criança chorando, porque é a vida que é perfeita. Pois é. Eu, por várias vezes, conheci pessoas ao longo aí da minha vida que eu olhava e falava, gente, mas ela não é assim na vida real. E lá ela tá sendo assim. Então, a gente tá comprando a perfeição daquilo ali, mas que não é. Então, cuidado com o que você compra também da rede social, porque nem tudo é o que é, né? Tão real assim. E aí a gente se compara. A pele, que é o filtro, né? Então, assim, ainda bem que tiraram os filtros, achei maravilhoso. Eu acho que gente... É a vida real, vida né? real. É claro que você pode, tá com uma olheira, tal, não sei o que, eu quero usar. Tudo bem, não é sobre ser tão também Caxias e tal. Mas, gente, a vida é real, né? E a rede social sendo esse espaço tão potente... Como seria bom, né, que ele fosse habitado por perfis que falassem mais. Eu sobre a vida real da mulher, eu tenho visto esse movimento. Não sei se você tem observado. Sim. Então, de perfis e de pessoas até que estão abertas, né, e a mostrar um pouco isso, né, a sua vulnerabilidade, as coisas que não deram certo, a insegurança na criação dos filhos, né. A gente nunca sabe se tá acertando, né. Exato. Você se sente assim também? Sim. Você fala, será que eu tô fazendo certo? E você vê também nas redes, você está nas redes, tem um monte de seguidores, você também vê que esse movimento está indo também para a rede social, de tentar contar um pouco mais como as coisas funcionam? Essa foi sempre a minha preocupação. Tanto que quando eu não tô muito legal por algum problema bem grave e tal, eu não apareço, porque eu sei que não vai adiantar. Então, teve um episódio que minha mãe ficou super mal, na UTI e tal, eu fiquei tão mal. E como eu posto todos os dias, né, o stories e tal, começaram a achar estranho. Aí eu falei, preciso só dizer o que tá acontecendo. Falei, gente, minha mãe tá internada, eu não consigo pensar em outra coisa. Nem nada. Então, eu não quero falar sobre isso agora, porque eu tô tentando administrar o que tá acontecendo comigo, com a saúde dela e tal. E eu acho que você tem que ser transparente. Então, a Karina que aparece lá é a Karina que tá aqui. Eu não faço uma personagem. Então, eu acho que é isso também, sabe? A gente tem visto esse movimento que é maravilhoso. Especialmente de pessoas famosas, né? Que mostram a vida real, colocando a mesa ali. De óculos, descabelada. E não tá maquiada, tá com roupão, não sei o quê. Beleza, eu acho que é isso. Porque fica tudo muito montado, muito plástico. Aí você começa a achar estranho. E você começa a achar que você que tá errada, né? Sendo que você apenas aquela vida. Mais uma, né? Você é normal. E aí você luta para ter aquela vida e quando você olha, fala, mas talvez não seja aquilo. Qual a idade da Maitê agora? Vai fazer 7, praticamente 7. E o que você acha, assim? Bom, você tá dando aqui a sua contribuição, inclusive, para as novas gerações, né? Espero. Então, ela motivou o seu livro, Sim. né? Como é que você vê um pouco isso, as meninas do futuro, as mulheres do futuro? O que você acha, assim? Claro, é difícil, ela ainda é novinha, mas você percebe até nessa construção dela, ou talvez, o que você tenta passar para ela como uma mãe que tem essa consciência, que já passou por essas histórias? O que você faz, assim, no dia a dia para que você construa essa mulher, que seja uma mulher que habite esse mundo de um jeito mais saudável? Eu acredito que a gente está abrindo esse caminho, né? Então, para ela talvez seja mais fácil, especialmente no mercado de trabalho, enfim, essas questões eu acho que serão mais fáceis, amém. Mas para mim, a gente falou de vulnerabilidade, eu mostro isso o dia inteiro para ela. Eu sou muito sincera com a Maitê, isso desde pequenininha. Então, eu sou uma canceriana que chora muito. Por Tava tudo. na sua apresentação em algum lugar. Por tudo e tal, assim, seja coisa boa ou não. E quando eu tô chorando, por exemplo, porque eu falo que quando você tem filho, você vive meio que num metaverso, né? Total. Porque quando ele tá em casa e tal, se tem algum problema pra resolver, ele começa a gritar e brincar e tal, você vive esse metaverso. Você esquece tudo que tá acontecendo. Mas eu sempre deixei pra ela claro os meus problemas ou as minhas felicidades. Então, quando eu tô chorando por algo muito bom, eu falo, a mamãe tá chorando por causa disso. Nossa, eu tô muito feliz. Sim. E aí, ela é ariana, que se emociona. E aí, ela às vezes ela fala assim, não quero te olhar, mamãe, porque você tá emocionada. Ela fala. Gente. Porque ela já sabe que eu sou essa pessoa. Que eu me emociono e tal. E mesmo quando não é bom. Às vezes eu tô lá estressada e tal, eu falo, filha, hoje eu preciso resolver isso. Então, eu acho que se mostrar vulnerável, porque ela me vê como a figura que vai mudar o mundo dela. Até tinha um meme que era uma mãe atravessando a rua com uma criança, a criança olhava pra cima, via um mega urso gigantão.
Era isso, assim, ela me vê, né, com aquela... Hoje, com 7 anos, depois vai mudar, né? Eu sei. Os primeiros 7 anos, dizem. Eu sou essa figura, essa referência. Mas olha, eu tenho de 15 e não mudou, tá? Ai, Então, que bom. que delícia. Mas eu sou essa referência hoje, né? Então, eu tento trazer pra ela a vida real. E assim, tentar trazer uma coisa de, filha, você pode tudo, né? Não só, você é linda, você é minha princesa, você é maravilhosa. Não, você é inteligente. Olha como você foi capaz de resolver esse exercício sozinha. Eu gosto muito de cozinhar, então leva ela pra cozinha. Filha, tenta fazer alguma coisa. As coisas da casa, né? Então, assim, tirar o prato, arrumar a cama, pra ela se sentir uma pessoa que é confiante, que vai conseguir dar conta, né, dessas atividades. E como ela, sendo mulher, eu acho que tem muito disso, né, da gente também não só elogiar o físico. Sim, isso é tão automático, né, assim, da nossa sociedade, porque os meninos são inteligentes e tal. As meninas corajosos. são lindas, corajosas, né? A menina é é linda, olha que princesinha e tal. E não tem nenhum problema de chamar ela de princesa, tá? Adoro. Sim. Mas eu acho que tem essa questão de elogiar também a parte intelectual. Então eu falo, gente, olha como você conseguiu fazer. E ela fica toda feliz, né? Sim, foi capaz. E eu tenho, né? As minhas têm o dobro da sua Maitê, mas eu vejo um pouco que elas trazem também já um pouco disso. A Maitê também traz esse discurso já diferente da gente, que a gente ouvia outras coisas na escola, né? Eles são super evoluídos. Na sua, então, eu acho que lá na frente, mas a Maitê é super evoluída. Coisas assim que eu falo, gente... E aí tem uma dica, que até pra quem tem filhos, né? Porque eles trazem, às vezes, umas perguntas que você fala, como responderei? Sim. Né? Porque às vezes é um assunto que mesmo que eu explique, ela não vai entender tão claramente, porque ela é muito pequena. Então, eu sempre falo assim, o que você acha que é? Você devolve. Eu devolvo. Aí ela fala uma coisa nada a ver, uma resposta muito mais simples do que ela... da complexidade que eu achava que era, sabe? Sim. Então, eu tenho essa tática, assim, de sempre perguntar. Porque é simples. A criança, ela é simples. A gente que complica, né? A explicação e tudo. Então... E esperar também a pergunta chegar, né? Porque às vezes a gente quer explicar antes mesmo dessa curiosidade aparecer ou do assunto surgir. Acho que tem assuntos que são provocados, que são assuntos muito importantes de serem tratados e outros que as crianças vão trazendo, né? Exatamente. E você acha que ela vai... ser menos Mulher Maravilha? Você acha que vai conseguir isso? Qual que é o seu desejo? Eu acho. Ela fala que... Aliás, ela fala que ela quer ser escritora, porque é isso, da gente ser referência, a mãe já escreveu um livro, vai escrever outro, vai lançar outro, Eu acho que a gente traz isso de referência. A gente tem um marido que também é comunicador, então ela tem isso em casa muito forte, né? Da gente gostar do assunto. Mas eu vejo que ela vai querer ir para esse lado, assim, não sei se vai também, porque ela fala que ela quer ter várias profissões, veterinária... Que também, hoje em dia, né, é uma coisa assim, claro, gente, eu sei que é difícil, mas hoje em dia você pode ter, né, assim, talentos diferentes e projetos ao mesmo tempo, né? E talvez nem faça faculdade, talvez nem preste um vestibular, a gente não sabe como vai ser, né? É muito diferente do que era lá atrás. Sim. Então, eu vejo muito disso, assim, dela pegar, dela ser essa esponjinha nossa, e eu acho que ela vai ser... A Maitê é incrível. Se eu ficar aqui falando dela, a gente vai fazer um episódio inteiro só de mãe falando da filha. Né? Mas é muito isso, assim. Eu acho que ela vai pegando essas nossas referências e eu tento moldar ela da forma como ela seja feliz, assim. Eu não quero que ela seja uma coisa que eu quero que ela seja, sabe? Sei. E eu falei outro dia isso pra minha mãe, inclusive, assim... de esperar, né? A gente sempre espera do outro. Então, mas ela não faz tal coisa com a vovó. Eu falei assim, mãe... Mas a vovó também tem que convidá-la. Uma expectativa e realidade, porque ela não é... A criança, quando nasce, ela não vai ser aquilo que você quer. Ela é um ser humano, ela tem as vontades dela, ela tem a... É ela. É outro ser. Então, guarda a sua expectativa para você, porque é criança, né? Não, e isso é interessante, porque me conecta com o nosso assunto de hoje da expectativa, né? A expectativa em cima da mulher... É sempre maior, né? É sempre maior. Sempre. A gente tem que ser incrível o tempo inteiro. Então, até assisti uma série esse final de semana e falava muito sobre isso, assim, da culpa, né?
E a gente tá se culpando o tempo inteiro por tudo. Não só como mães, mas como mulheres, né? Porque tem gente que não quer ter filhos também, tá tudo certo. Sim, não. Então, assim, eu tenho que ser uma profissional incrível, eu tenho que dar conta de tudo, é o tempo inteiro, é chato. Então, a gente é a geração culpada e chata. Até lancei esse vídeo esses dias no Instagram, que é culpada e chata. Ai, porque tadinha da gente. Mas a gente se culpa demais. Mesmo. Então, E eu acho que a gente somos assim também porque foi esperado de nós. Isso. Que, assim como a sua mãe esperou da sua filha, deve ter esperado também de você. Sim. Ai, eu quero que a Karina seja faça assim. isso, faça aquilo. Não. E a gente, aos poucos, realmente, né, tem que começar a falar, olha, é a expectativa desta pessoa, mas eu... Não tem nada a ver comigo. Não tem a ver comigo, eu vou fazer uma outra coisa. E outra coisa, a gente também tem muita informação. É muito bom a gente ter acesso à informação hoje. Só que esse excesso de informação também cria um monte de expectativa, cria medo, cria culpa. Então, a gente tem que saber equilibrar isso, né? Porque ter o acesso é muito bom, mas o excesso da gente também colocar no mesmo bolo e tentar ser incrível em tudo, não vai dar. Então, vale para isso também, sabe? Que informação é bom, mas a gente tem que equilibrar, né? Colocar cada uma no seu lugar ali para não pirar, senão a gente pira. Fazer às vezes uma curadoria também, né? Assim, do que você consome, o que você lê. Não vai dar para ouvir todos os podcasts que existem. Só esse. Esse, por favor, todo mundo tem gente. Que assistir, esse sim, ouvir tá? e fazer. Esse sim. Compartilha. Mas não, você não vai ler todos os livros, você não vai conseguir dar conta de todos os cursos que você tem que fazer, da sua formação profissional que você precisa, né? Do desenvolvimento profissional. Realmente, eu acho que é muita coisa mesmo, né? Tentar respirar. Esse era um assunto, né? Respirar. Calma. Calma, você não é a Mulher Maravilha. Vamos dar uma respiradinha. Então, olha, o que eu queria fazer, assim, um apanhadinho, porque a gente tá quase acabando, já falamos, assim. Eu não sei se tem mais assuntos que você gostaria de falar, porque a gente tá aqui, ó, conversando. Me fala, tem, porque eu já ia acho que a gente foi indo, a gente foi indo, acho que numa ordem muito boa aí. Porque o que eu acho que a gente tem que deixar aqui, eu queria, assim, um resumo, assim, sabe, você falou várias dicas, mas se você pudesse deixar, assim, dicas... Gente, eu acho que a respirar já é uma dica, né? Já, respirar. Aliás, assim, eu tô aqui como uma pessoa que é igual a todo mundo. Então, eu não sou especialista em nada, pelo amor de Deus, não né? é a sua experiência. O que, a que minha você tem feito, que a gente pode fazer isso, também, que às vezes... Porque eu sempre falo isso, é um compartilhar de histórias. A gente tá aqui pra se ajudar. Então, claro que às vezes o que eu fizer talvez não funcione pra você, mas, enfim... Eu respiro muito. Que, aliás, a gente não respira. Já pensou? Não, a gente não respira. Sim, é impressionante. É muito automático, né? Então, respira. E, às vezes, a gente tem tanta coisa para resolver e a gente não consegue. Sabe aquele dia que não flui? Sabe? Sim. Que você tá com aquela sua listinha de coisas e parece que não vai, que tá emperrado. Eu paro tudo, naquele momento, vou para um cantinho da minha casa, sento e respiro. Coloco uma música, um fone... 5 minutos, gente. É aquela respirada que vai mudar o meu dia. E aí eu volto. E aí, se eu não conseguir fazer tudo, tá tudo bem. E tem uma outra dica que eu faço, porque muita gente hoje também trabalha em casa. Sim. Né? Eu trabalho muito tempo em casa. E aí, se você deixar, o trabalho ele te consome até meia-noite, porque vai ter demanda. Alguém vai te chamar, vai ter que responder uma mensagem, né? Porque a gente está muito conectado, a gente tem a tecnologia dominando a gente o tempo inteiro, o celular, né? Tá ali o tempo inteiro com a gente. Então, eu abro a minha agenda quando eu acordo. Já abri hoje. Só que quando dá umas 6 horas, às vezes até 5:30, que é a hora que minha filha chega da escola, eu priorizo estar com ela. É claro que tem dias que você tem que dar uma resposta muito urgente, tal, tudo bem. Mas tem coisa que pode esperar. E eu fecho a minha agenda. E aí, aquilo que ficou, que eu não consegui resolver, vai pro dia seguinte. Sem dó nenhuma. E tudo bem. Sabe que uma coisa me lembra... Ai, desculpa, depois você continua. Era se tiver só mais, pra você continua. fechar mesmo, sabe? Então, assim, fechar a agenda é um ato que fechou ali o meu dia. Ele é simbólico, mas ele diz muito. Você sabe que... Eu tenho uma dica também. Pode dar, que eu quero. Adoro. Não. Essa da respiração, ela pode ser feita também na sua mesa de trabalho. Pode. Se você não trabalha em casa... Eu observo isso, é simples mesmo, é isso mesmo. Você pega, ou você vai lá, pega um cafezinho, sai, vai na né? copinha, vai da mesa, levanta ali. E a respirada, você está sentada na sua mesa de trabalho, ninguém precisa nem saber, você dá uma respirada de 3 minutos. Então, isso é uma coisa que é uma dica também, qualquer lugar pode ser feito, se você está no seu trabalho, isso não vai comprometer o seu trabalho. Isso eu acho que também é a respiração
um pouco antes de conversas difíceis, uma reunião que vai ser mais estressante, se preparar, né, a mente para aquilo. Mas a outra que eu ia dar também eu já me falaram isso, eu acho importante, interessante. A gente tem o WhatsApp que não para, né? Sim, então, é o tempo inteiro. Às vezes separar, quando não é urgente. Claro, gente, porque às vezes é urgente. Separar um horário do seu dia para você responder. Porque o WhatsApp te pressiona, porque tem que ser... Não, tem que responder separa. agora. Separa um horário do seu dia. Vai demorar um mês. Que eu já tive essa experiência, é horrível uma pessoa demorar um mês para responder a mensagem. No mesmo dia, mas eu digo... pega isso. Um horário do seu dia, parece uma bobagem, mas te elimina a ansiedade de ficar o tempo todo olhando. Então, esse horário, você para... Claro, você tem um filho doente, você tem uma mãe para cuidar. É outra coisa, mas digo, as mensagens, separa. Ou você tá, sei lá, indo no transporte, o horário que eu faço, eu não abro a mensagem. E aí às vezes eu não abro, não por maldade, não. É porque eu não quero perder. E aí, no final do dia, eu olho e falo, peraí, deixa eu ver aqui. Essa pessoa não respondi, deixa eu responder. Porque a gente tem o tal do imediatismo, né? Isso. É tudo hoje, é pra hoje. E as crianças estão nisso. É um cuidado muito grande. Isso que vai é tudo gerando uma ansiedade. Que é tudo rápido, né? Tudo é mais rápido. Imagina, antigamente, como é que se faziam as coisas? Pois é. Eu não tinha celular, minha mãe, eu tinha que ligar pra ela pra dizer onde eu tava. Isso, do orelhão, né? Do orelhão. Ou a cobrar, né? Porque tinha ficha. Então, eu acho que isso também é uma exigência que nós temos com a gente. Mulheres, especialmente, que a gente pode falar, não, pera, isso aqui vai esperar um pouquinho. E a gente pode esperar, porque eu vou precisar respirar antes de responder essa mensagem, né? E assim, quando você estiver assistindo esse podcast, por exemplo, desliga o celular. Quer dizer, se não for o celular que você está assistindo, ou né? Tira, né, da mesa, cola ali. E vai, foca no que você está fazendo, porque a gente não consegue focar mais. Não. A gente toda hora acaba sendo atrapalhado por alguma coisa. Bom, gente, mais alguma dica, Karina? Acho que é isso. Ai, Karina. Se colocar uma em prática, tá bom, né? Devagar. E eu acho que isso pode ser uma boa dica também. Uma mudança. Uma mudança. Amanhã, coloca uma coisa em prática e depois conta pra gente. Karina, muito obrigada. Eu agradeço a você. Eu que agradeço. Eu espero que as suas palestras aí mudem, consigam impactar muitas mulheres, homens, famílias, por aí. Obrigada, foi um prazer ter você. Obrigada pelo convite a todos também. Vamos trocando, né, pela rede social. A gente troca muito por lá. E é isso. E assistam e comentem, né? Quero saber o que vocês acharam. Ótimo. E eu queria convidar também as pessoas, vocês todos aí, para acompanharem também os canais da SES. A SES tem um canal no YouTube que se chama EAD SES, que são os cursos em educação à distância. E tem as redes sociais que a Karina já está seguindo, que é o @escola saúde pública _SP. Então, a gente aguarda vocês, o retorno, assistam e comentem e tragam também assuntos que podem ser bacanas para a gente conversar aqui. Obrigada, Karina. Obrigada pelo convite. Obrigada a Beijos. você. Até a próxima, gente.